videoconferência. Bem-vindos ao ciclo de videoconferências CICAD, que terá lugar até ao final do ano e em 2021 também iremos dar continuidade a esta iniciativa. Hoje temos a videoconferência CICAD com o tema ChemSex, Estratégias de Intervenção em Lisboa, que será dinamizada pela Cristiana Pires, Filipe Couto Gomes e João Caldas. A Cristiana Val Pires é psicóloga, investigadora, colabora com a Associação Cosmicare. No âmbito do projeto da Cosmicare em Lisboa, cofinanciado pelo CICAD e pela Câmara Municipal de Lisboa, tem colaborado na criação e dinamização de uma campanha e rede sobre ChemSex. Filipe Couto Gomes, médico especialista em psiquiatria, exerce atualmente atividade clínica e de aconselhamento em comportamentos aditivos e dependências, na qual se inclui o projeto de acompanhamento ajustado às práticas do ChemSex e à compulsividade sexual no Departamento de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências da ARS-LVT, colaborando também com a Cosmicare. João Caldas é educador de pares do Grupo de Ativistas em Tratamentos e vem-nos aqui dar o seu depoimento em primeira mão. A moderação desta sessão estará a cargo da doutora Paula Franco, psicóloga clínica e da saúde, que integra a Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária do CICAD. Passo então agora a palavra à Paula Franco, que é então moderadora desta videoconferência. Bom dia, Paula. Passo a palavra. Bom dia, muito bom dia a todos, muito bem-vindos à videoconferência, mais uma videoconferência do CICAD. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez a estar connosco nesta sessão. Muito obrigada aos nossos convidados por terem juntado a nós nesta iniciativa e por nos trazerem um tema que em si mesmo encerra uma complexidade que é importante discutir. E, portanto, não vou deter e alongar muito aqui em considerações, porque acho que o importante mesmo é ouvi-los. O tema ChemSex é um tema que nos vai suscitar algumas questões, porque ele encerra temas e questões que em si mesmo já são complexos, e então quando juntos mais complexo se torna abordá-lo, mas e por isso mesmo também a sua importância. Então, eu vou passar a palavra ao João, que será o primeiro convidado a trazer-nos a sua reflexão. Esta sessão, como a Lúcia já disse, vai ter a duração de cerca de 1h30. Nós organizamos a sessão de modo a que os três convidados possam abordar diferentes aspectos desta questão, deste tema. Primeiro vai-nos falar o João, depois a Cristiana e no fim o Filipe. Obrigada a todos por terem vindo mais uma vez, em meu nome do CICAD, e passo então a palavra ao João. Bom dia, João. Muito obrigada por teres vindo. Olá, bom dia a todos. Eu sou o João Caldas, sou educador de pares do GAT neste momento e venho aqui falar-vos um bocado de ChemSex na primeira pessoa e enquanto experiência. Acho que podemos começar por, para quem não conhece bem o ChemSex, explicar o que é então o ChemSex. O ChemSex é de drogas ou de substâncias psicoativas em contextos sexuais. Geralmente as drogas que são utilizadas são as metanfetaminas misturadas com o GHB e a mefedrona. Portanto, são drogas sintéticas bastante poderosas que juntas costumam dar aos utilizadores uma desinibição muito forte, uma vida crescida e digamos que a junção destas três substâncias vem comatar uns quantos problemas que existem na comunidade LGBT e que já é famosa por si de estar muito ligada à utilização de substâncias psicoativas e portanto é um fenómeno que veio um bocado aliciar a comunidade. Este fenómeno é relativamente recente, ele começou a ser documentado há menos de 10 anos, que ele começou a ser
documentada e que efetivamente passou a utilizar-se a palavra chemsex, porque em si a utilização de substâncias psicoativas em contextos sexuais já existe desde sempre, portanto não é por si uma novidade, é a junção das duas coisas. Mas o fenómeno de enquanto fenómeno cultural, quase a dizer, é efetivamente uma coisa bastante recente e bastante nova, e que, peço desculpa, espero que estejam a ouvir bem. Não sei se alguém me quer dar algum feedback da minha ligação. Um pouco aos cortes, João. Eu estou aqui com algumas dificuldades em ouvir o João, não sei se está a acontecer o mesmo com as outras pessoas. Estão a ouvi-lo? Eu acho que houve um corte na rede. Sim, Um pouco aos cortes. está com problema na rede, sim. Eu estava a ouvir algumas... Também não estou. Nós pedimos desculpa por este imprevisto. Vamos ver como é que o João consegue resolver aqui a sua questão. Eu creio que terá a ver com a rede. Sou João? Já voltou. Voltaste. Será que estou de volta? Agora sim, voltamos a ouvir, sim. Ótimo. Talvez se Ótimo, fosse... peço imensa desculpa. Olha, João, se calhar é importante recomeçar, porque eu creio que desde o princípio que começaste a falar houve algumas interferências e então o discurso não foi intermitente. Acho que podias recomeçar, talvez, e explicar-nos então o que é que se entende hoje por chemsex e que conceito é este e que fenómeno é este que vamos discutir, Sim. não é? Sim, com certeza. Então, começando pelas primeiras definições, então, o chemsex é definido como a utilização de substâncias psicoativas em contexto sexual. Isto não é um fenómeno novo, portanto, o ser humano sempre ligou e sempre teve experiências sexuais enquanto utilizador de substâncias psicoativas, mas esta definição um pouco mais recente refere-se à utilização de três drogas específicas, as metanfetaminas, o GHB e a mefedrona, para aumentar a libido e aumentar a desinibição sexual em contexto de festas. Festas, sim. É um fenómeno relativamente recente enquanto chemsex, portanto, com o nome de chemsex, é relativamente recente, tem cerca de 10 anos, mais coisa, menos coisa, e começou a ser documentado como tal a partir do momento em que, efetivamente, a utilização de metanfetaminas se começou a generalizar muito mais pela Europa. As metanfetaminas já são muito utilizadas na América e são relativamente baratas e, portanto, é um fenómeno que na América já acontece há mais algum tempo e efetivamente tem uma expressão um pouco maior do que aqui na Europa, mas efetivamente em algumas capitais como Londres, em Berlim, outras cidades como Amsterdão, etc., já têm uma prevalência mesmo muito grande da utilização de metanfetaminas em contexto sexual e é um pouco esta junção, esta tríade de que vimos aqui falar hoje. Eu pessoalmente estive em Londres durante 6 anos e foi aí que eu tomei contacto pela primeira vez com este mundo, este universo de chemsex. E penso que esse é o meu maior contributo, é conseguir falar de chemsex na primeira pessoa e, portanto, falar um pouco das minhas experiências em relação aos problemas que acartam a utilização de substâncias e efetivamente a dificuldade que foi encontrar uma rede de suporte para
para o apoio de pessoas praticantes de chemsex que acham que as suas práticas começaram a ser problemáticas. Posso começar então por dizer que eu, enquanto consumidor, sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre fui uma pessoa muito aberta em relação aos meus consumos, e efetivamente comecei uns consumos muito cedo, mas os consumos em contexto sexual foram efetivamente realizados em Londres e aconteceram assim quase com um mero acaso. Eu não conhecia metanfetaminas porque elas efetivamente são muito residuais cá em Lisboa, e então tive um primeiro contacto com essa droga e com essa tríade numa altura em que eu estava mais frágil e numa altura em que eu estava com alguns problemas pessoais, e efetivamente a utilização destas drogas veio colmatar um bocado essa lacuna que eu estava a sentir, portanto essa falta de sentimento de ligação, essa falta de experiências sexuais e de afirmação sexual. E efetivamente aquelas drogas vieram colmatar aqui assim algumas falhas que eu estava a sentir, e efetivamente foi uma experiência bastante rica, porque efetivamente consegui explorar a minha sexualidade de uma maneira completamente diferente e muito desinibida e muito plena. Apesar da sexualidade ser sempre assim um pouco delinquente e ser assim um bocado à parte, efetivamente as substâncias psicoativas vêm mesmo a calhar em relação às lacunas da comunidade queer. O que é que eu posso continuar por onde é que há tantos caminhos para falar de chemsex que às vezes fica difícil. Fui praticando e fui tendo as minhas experiências e fui efetivamente conhecendo estas substâncias cada vez melhor, e ficando cada vez quase mais amigo delas, e penso que a certo ponto começaram a ser problemáticas porque efetivamente são, apesar de uma pessoa estar a utilizar estas drogas porque sente uma falta de ligação e que sente uma falta de intimidade, e estas drogas vêm dar uma falsa sensação de intimidade e uma falsa sensação de autoestima e etc. por aí fora, estes comportamentos acabam por ficar mesmo enraizados na pessoa, e portanto nós acabamos por não discernir entre sexo e drogas, e portanto ficamos assim um bocado, já não conseguimos fazer sexo sem drogas e já não conseguimos utilizar drogas sem a parte sexual. Isto é uma parte bastante importante e eu acho que não se tem falado muito nas últimas conferências mesmo que eu próprio dei, em relação à parte do sexo, porque acho que é tão importante falar sobre a adição sexual quanto é falar sobre a adição de drogas. E efetivamente quando uma pessoa procura serviços de apoio, os serviços estão sempre direcionados, quer dizer, estavam, agora hoje em dia a resposta já é um pouco diferente, mas quando eu procurei ajuda, a resposta que eu recebi sobre a utilização de drogas pôs completamente de parte a adição sexual, que efetivamente tem uma expressão bastante forte nesta prática. O que é que eu posso dizer mais? Existem várias fases, acho que existem várias fases na utilização de substâncias enquanto utilizadores. Eu acho que geralmente se começa sempre com muita curiosidade e os consumos acabam por não ter assim propriamente um grande impacto na vida da pessoa, portanto são consumos pontuais e são consumos que efetivamente são muito esporádicos.
mas há sempre uma escalada muito, muito repentina, porque efetivamente são drogas muito poderosas. Estamos a falar de drogas sintéticas que efetivamente têm uma expressão bastante forte. E digamos que o declínio para uma prática de chemsex mais problemática é bastante acentuada e muito rápida. E é muito difícil combater isso, porque efetivamente, apesar de existir uma cultura de chemsex, não existe uma comunidade de chemsex. Portanto, as pessoas ficam um pouco mais egoístas, ficam um pouco mais ligadas e autocentradas. E é difícil, numa pessoa não se acabar por não se perder nesses consumos. E efetivamente vai havendo um declínio e vai havendo uma despreocupação em relação ao resto da vida da pessoa e, portanto, o chemsex acaba por ficar com uma expressão um pouco mais forte. Posso falar também um bocadinho em relação à minha chegada aos serviços de apoio. Eu, enquanto utilizador de chemsex e de drogas injetáveis, cheguei a uma clínica pela primeira vez em Londres, penso que tenha sido em 2016, 2017, e o que me foi dito foi que efetivamente eu não tinha um problema porque eu não era um utilizador de opiáceos. E, portanto, as respostas, estes seguros de respostas que existem para a adição estão mesmo muito direcionadas para um contexto de rua e para um contexto muito tradicional de utilização de substâncias. E, portanto, foi uma altura muito complicada e foi muito complicado perceber que chegar às estruturas de apoio, elas não estavam minimamente direcionadas para utilizadores de chemsex. Portanto, eles não estavam preparados para lidar com um caso como o meu, por exemplo. E isso foi bastante difícil de lidar com isso, porque eu tinha consumos muito elevados e tinha efetivamente um problema para resolver e os serviços não estavam adaptados porque efetivamente não era um perfil de utilizador clássico de rua numa situação de carência sociocultural e financeira. E, portanto, mesmo a chegada aos serviços de intervenção foi assim difícil, porque ainda não existiam muitos e foi assim um bocado bater numa parede e foi um bocadinho difícil colmatar essa lacuna. É porque, entretanto, há sítios como o Dean Street que efetivamente já têm algum conceito de redução de risco em chemsex, mas efetivamente foi difícil chegar aos serviços de intervenção. E, portanto, é muito rico poder estar a participar neste debate e nestes vídeos, porque efetivamente mostram que nós já temos uma resposta interessante a acontecer em Lisboa. Portanto, não é perfeita, porque não há intervenções perfeitas, mas é uma intervenção que efetivamente já vem de encontro às necessidades das pessoas que praticam chemsex. E pronto, não sei muito bem o que é que... Oh, João, olha, muito obrigada. Para já, muito obrigada pela tua partilha pessoal e pela, de alguma forma, coragem de expores a tua privacidade e partilhares connosco aquela que foi a tua experiência e que também foi uma experiência que referes complexa e que trouxe alguns desafios que tiveste depois que fazer face, não é? E numa primeira fase, ao que percebi, também muito sozinho, não é? Foste... de alguma maneira, depois à procura de ajuda nos serviços e nesses serviços em Londres, percebeste que também não estavam preparados para este tipo de problemas de uma forma ajustada, não é? Não só às especificidades, mas também porque não se enquadram, mais uma vez, naquilo que é o perfil, porque os serviços estão muito adaptados de consumidores de substâncias problemáticas ou dependentes. E, portanto, fizeste todo um caminho numa primeira fase sozinho, depois numa primeira fase através dos serviços,
Uhum. E agora talvez vamos voltar a ti um bocadinho mais tarde para nos falares da tua experiência, então depois cá em Portugal, como interventor e como par, quando falarmos um bocadinho das estratégias de intervenção novamente. Eu mais uma vez volto à audiência e peço-vos que ao acompanharem a sessão podem colocar as vossas questões, as vossas reflexões aqui na nossa caixa de Q&A, Questions and Answers. Nós no final vamos abrir a sessão para um conjunto, para a discussão e para de alguma maneira dar hipótese a que os nossos convidados possam responder às perguntas que vocês têm. Eu passo agora então a palavra à Cristiana, que nos vai falar não apenas do conceito de chemsex de alguma maneira mais teórico e mais conceptualizado e depois também um bocadinho como é que nasce esta resposta em Lisboa. Cristiana. Ok. Olá, bom dia a todas e a todos. Em nome da Cosmicare, agradeço desde já ao Ricardo pelo convite que nos interessaram para partilhar a nossa experiência, que foi de construção inicialmente de uma campanha e que, entretanto, se tornou algo maior, uma rede de trabalho para pensar a expressão local, neste caso em Lisboa, de chemsex, e também pensar de que forma é que os serviços se podem adaptar para responder a essa necessidade. Vou começar por fazer uma muito curta apresentação da Cosmicare, principalmente porque ontem foi uma data importante para nós. Basicamente, a Cosmicare nasceu como um serviço no Bloom Festival para lidar com situações de crise psicológica e crise psicodélica relacionadas com o consumo de substâncias psicoativas e mais tarde constituiu-se como associação, sendo que neste momento temos uma resposta de proximidade e que funciona em permanência em Lisboa, financiada pelo CICAD e também pela Câmara Municipal de Lisboa. Em Lisboa, neste ambiente mais urbano, nós procuramos desenvolver o que nós chamamos de uma intervenção de redução de riscos de espectro alargado para pessoas que têm consumos recreativos de substâncias psicoativas, digamos assim, ou seja, para pessoas que ainda não têm consumos considerados mais problemáticos, o que não significa que não tenham de gerir riscos associados a esses consumos. E quando nós falamos em espectro alargado, queremos dizer uma intervenção que apanha as pessoas que consomem drogas em várias fases da sua relação com os consumos. Quando procuram informação, por isso temos toda a parte de educação para padrões de consumo mais seguros. Depois, quando já decidiram consumir e têm na sua posse a substância, onde a podem analisar usando o serviço de drug checking que temos disponível. E depois também, se houver alguns problemas ou desafios que se coloquem à gestão desses consumos a nível individual, ou também pessoas que passaram por experiências de crise psicológica relacionadas com esses consumos, podem então recorrer a um serviço especializado de consulta, que nós temos vindo a desenvolver também em Lisboa, e onde temos apanhado diversos casos. O Filipe, inclusivamente, colabora também neste serviço, e temos acompanhado alguns casos, incluindo alguns casos de pessoas que vão tendo práticas de chemsex. No âmbito da nossa intervenção, algo que é muito importante e que sempre foi muito importante para nós, foi que a nossa intervenção fosse o mais representativa possível das pessoas que consomem drogas. Sabemos que a maior parte das intervenções são androcêntricas, o que significa que são desenhadas e têm como referência as experiências de homens brancos heterossexuais que consomem drogas, e por esse motivo muitas vezes as mulheres e pessoas com diversidade de género e orientação sexual encontram de facto barreiras muito claras no seu contacto com serviços especializados. O João já falou, ele falou agora mesmo da desvalorização do seu consumo, ou seja, num primeiro contacto que ele teve com o serviço, neste caso foi fora de Portugal, mas então o nosso compromisso tem sido cada vez mais abraçar, digamos, esta lógica de diversidade e desenvolver perspectivas ou seja, iniciativas e respostas com perspectiva de género. E é neste nosso compromisso que surge então esta ideia de desenhar uma campanha sobre chemsex como, digamos, início ou porta de entrada para um contacto com pessoas LGBTQI que apresentavam padrões de consumo muito específicos
e de aprendermos e de aprendermos de alguma forma. Numa fase muito inicial, nós percebemos que a maior parte de nós somos mulheres cisgênero e heterossexuais, por isso não representamos esta comunidade. E, para além disso, nós trabalhamos as questões relacionadas com o consumo de substâncias psicoativas e, como a João também já disse, o chemsex é uma confluência de áreas, ou seja, o chemsex exige pensar, exige que seja pensado a partir de uma perspectiva que tem em consideração o tema das drogas, mas também temas relacionados com género e com diversidade de género especificamente, e também, digamos, as áreas de saúde sexual. E por esse motivo, numa lógica de tentar criar inicialmente este diálogo intertemático, digamos assim, e também metodológico, pode-se considerar, ou seja, de que começamos por desenhar esta campanha ou esta ideia de desenhar um material de redução de risco específico com o GAT, com a equipa, com o serviço Checkpoint LX, que trabalha os temas de saúde sexual com homens que fazem sexo com homens em Lisboa. Começamos a reunir e a ter as primeiras discussões e muito rapidamente fomos alargando a rede. Apercebemos também logo numa fase inicial que de facto havia necessidade de uma resposta para o chemsex em Lisboa e que inclusivamente já tinha sido desenvolvido algo que começou por ser algo bastante informal, com a participação do Filipe Couto Gomes, que está aqui hoje e que ele vai falar mais sobre este serviço. Mas uma parceria que surgiu com o objetivo de acompanhar, de alguma forma, estes homens que começaram a aparecer com problemas relacionados com, digamos, consumos mais problemáticos de chemsex. Esta rede foi crescendo e eu daqui a pouco vou mostrar um PowerPoint onde surgem os contactos dos vários serviços envolvidos, mas basicamente os serviços e as entidades com quem fomos colaborando trabalhavam temas de sexualidade e saúde sexual, diversidade de género, violência de género, neste caso a quebrar o silêncio que trabalha com homens que sobreviveram à violência sexual, porque é um dos riscos que surge também em contexto de chemsex. E, muito importante, coletivos queer e representantes da cena gay e LGBTQI, digamos, socialização e de lazer em Lisboa. Ou seja, aqui a este nível, e fazendo uma ponte com o que o João já disse, o João focou que, de facto, o chemsex é uma prática que pode acarretar problemas, ou seja, que estes consumos de substâncias, de facto, podem acarretar problemas. Tenho a certeza que o Filipe a seguir vai falar sobre isto e referir que muitos destes problemas, ou seja, que muitas vezes os problemas que surgem são um sintoma de algo interno e que tem a ver com desigualdades estruturais e com homofobia internalizada e externalizada, mas também no desenvolvimento da nossa campanha percebemos que o chemsex tem a ver com procura ativa de prazer, de contacto e de experiências sexuais significativas, que o João também acabou por falar. Ou seja, a Cosmicare tem vindo a trabalhar sempre este balanço entre riscos e prazeres e este mesmo balanço, esta mesma discussão que se centra na redução dos riscos, mas ao mesmo tempo na valorização do prazer e na valorização dos benefícios que estes comportamentos possam trazer, foi algo que nos fez muito sentido e que nos foi sendo comunicado no nosso contacto com a comunidade de pessoas mais ou menos envolvidas nesta cena em Lisboa. Percebemos também que, ou seja, há várias pessoas que praticam chemsex e para quem o chemsex é uma solução de certa forma, de libertação sexual e de acesso a experiências prazerosas, ou seja, para muitas pessoas já é uma solução e o chemsex, tal como o consumo de substâncias em geral, não é problemático para toda a gente. É problemático para algumas pessoas e, obviamente, que muitas das pessoas que consomem podem não vir a desenvolver nenhum tipo de relação problemática com esta prática nem com o consumo de substâncias. Também algo que foi interessante perceber em Lisboa foi o facto de ser diversa e de ser importante abraçar. Eu vou citar o Ricardo Freitas, que também foi uma pessoa que tem vindo a conversar connosco nestes temas, abraçar a complexidade. Ou seja, não podemos ter uma fórmula, uma definição muito fechada para o que nós consideramos chemsex em Lisboa e noutros locais.
Primeiro porque o chemsex é um conceito, o João também já disse isto, que foi definido por um grupo de pessoas que não é portuguesa para definir uma cena que tinha no seu país. Por isso, e que tem uma expressão diferente digamos, deste fenómeno, desta prática no seu país. Em Portugal, o que nós encontramos foi que, de facto, existem estas cenas de chemsex muito associadas às comunidades gay e de homens que fazem sexo com homens, ou seja, de pessoas que são, ou seja, que têm orientações sexuais diversas, mas que têm expressão sexual masculina, digamos assim. E depois encontramos também um grupo de pessoas mais jovens em que há muito mais fluidez em termos de identidade de género, ou seja, identificam-se muito mais como queer, e onde o chemsex não surge tanto nestas cenas, digamos, vocacionadas para sexo, digamos assim, mas aparece mais na experiência de lazer noturno, digamos assim, nestas festas de música eletrónica e de outras músicas, em que estes usos de substâncias acabam por surgir. O João também já disse isso, obviamente que o chemsex é muito mais do que o consumo sexualizado de drogas, não é? O consumo sexualizado de drogas de facto sempre existiu, mas o chemsex usa de forma intencional determinadas substâncias para exatamente permitir essas experiências que já foram sendo faladas de inibição sexual e acesso a determinado tipo de experiências e lidar também com as opressões internas e externas, etc. E permitir também, de certa forma, aceder a experiências que de outra forma não se acederiam, iriam aceder. E, de facto, em Lisboa, nós percebemos que em muitos países a metanfetamina tem um papel bastante, digamos, grande. Em Lisboa, nós encontramos mais uma cena de GHB, que nos desafiou, ou seja, nos desafiou à Cosmic Care e à forma como pensávamos esta substância e a forma como falávamos sobre esta substância. E também nos desafiou porque é uma substância como tem riscos muito particulares, ou seja, muitas vezes está associada à sobredosificação que resulta em situações de desmaio e situações em que as pessoas de facto colapsam e que é necessário chamar os serviços de emergência. Verificamos que havia todo um conjunto ou seja, havia vários representantes ou gerentes de espaços que diabolizaram esta substância e criaram uma espécie de excepcionalismo para o GHB, ou seja, não nos importamos com outro tipo de consumos, mas é proibido consumir GHB, com práticas repressivas que aumentam o risco. Também aqui encontramos diversidade, porque enquanto os coletivos queer, por exemplo, estavam muito mais interessados numa lógica de redução de desenvolver uma abordagem de redução de riscos e, inclusivamente, formar os seus pares, sendo que, inclusivamente, colaboraram com a Cosmic Care, ou pediram à Cosmic Care, inclusivamente, que participassem em alguns dos seus eventos de música, sendo que a parte inicial do evento era uma talk sobre a GHB ou sobre a redução de riscos. Outros abraçavam a repressão ou, digamos, esta diabolização e tolerância zero do GHB como norma, ou seja, encontramos diversidade aqui também, o que foi interessante. Entretanto, em termos de atividades concretas, nós desenvolvemos um material e eu acho que é agora que eu vou compartilhar a minha tela para vos mostrar. Juntamente com estas várias organizações que já falei e que nos permitem ter esta confluência ou este diálogo intertemático entre a área das drogas, saúde sexual e sexualidade e também diversidade de género e orientação sexual, fomos trabalhando através e obviamente, as pessoas que representam as cenas onde se iniciam ou acontecem as práticas de chemsex, fomos desenvolvendo então um trabalho de participação e um trabalho de colaboração para então produzir um material que de facto fizesse sentido à comunidade. Esta é a capa, digamos assim, do flyer que nós produzimos e a informação que nós disponibilizamos neste flyer é sobre, digamos, o planeamento da experiência, como reduzir os riscos durante a experiência e o pós-experiência, focando exatamente nestas várias dimensões que o chemsex carrega.
Para além disto, nós desenvolvemos já 2 formações técnicos e técnicas que trabalham na área das drogas, nas áreas de género e saúde sexual. Já desenvolvemos também, já disse, ações de sensibilização com alguns coletivos queer sobre a GHB e sobre redução de riscos, nesta lógica de promover eventos mais seguros e o que fazer em caso de, neste caso, sendo que o GHB é a substância que mais preocupa, como lidar com uma situação de crise a este nível. E para além disso, fomos também desenvolvendo, ou seja, e dialogando cada vez mais para complexificar a forma como nós olhamos para esta prática em Lisboa. Ou seja, nós vemos esta campanha como um trabalho de continuidade e agora o próximo passo, sendo que estamos, ou seja, neste contexto principalmente agora neste contexto de Covid, é de tentar articular com as aplicações que são usadas para agendar os dates, não é? Os encontros para fins sexuais, e tentar ter um banner também com a campanha nestes contextos. Outra atividade que queríamos fazer, mas que teve de ficar adiada por causa de todos os desafios que foram colocados pela Covid-19, foi uma formação aos espaços de socialização masculina, onde muitas vezes se iniciam e acontecem as práticas de chemsex. Também, novamente, reforçando a importância da redução de riscos e munindo os profissionais que trabalham nesses espaços com competências específicas para lidar com esses desafios. Bem, eu comprometi-me a cumprir o tempo, Paula, estou nos 15 minutos e vou só usar mais 1 ou 2 só para falar aqui e para mostrar aqui que é importante. A tal rede de serviços que nós fomos, que nós fomos falando. Basicamente, como eu dizia antes, ou seja, não foi criada uma resposta específica sobre chemsex, ou uma resposta como existe noutras sociedades europeias, para pessoas com práticas de chemsex. O que aconteceu aqui foi um processo de capacitação conjunta para acolher este tipo de casos nos serviços que já existiam na comunidade. Então, basicamente, nós na Cosmicare, obviamente, que temos toda a parte de drug info, de informação e educação para padrões de consumo mais seguros, que acho que desenvolvemos a competência de conseguir educar também para estas práticas de chemsex. Para além disso, temos o serviço de drug checking, que permite analisar as substâncias consumidas nesse contexto, e temos também a tal consulta de apoio psicológico e redução de riscos, ou seja, com pessoas com formação em psicologia e em psiquiatria, que também é um espaço, digamos, seguro para falar sobre padrões de consumo, sobre práticas de chemsex, etc. Não é um contexto de tratamento, é um contexto de redução de riscos, digamos assim. Depois temos talvez, um dos nossos maiores parceiros, que é o GAT, através de Checkpoint LX, mas não só, de outros serviços, e que é o serviço que acolhe ou para onde as pessoas com práticas de chemsex se podem dirigir, neste caso homens, se podem dirigir para fazer rastreios de HIV e de outros IST, para aceder a PrEP e para outros tipos de cuidados de saúde sexual. Temos a consulta, o Filipe vai falar mais sobre isto a seguir, da DICAD, ou seja, a consulta de chemsex que a DICAD disponibilizou, que ela surgiu inicialmente, talvez foi a primeira resposta ou a primeira tentativa de responder ao chemsex em Lisboa, e que trabalha, obviamente, mais questões relacionadas com o tratamento. Depois temos a Quebrar o Silêncio, que trabalha com homens vítimas de violência sexual. A Casa Aqui, que oferece apoio psicológico e de emergência a jovens LGBTQI, e o Centro LGBT ILGA, que disponibiliza apoio psicológico e jurídico a pessoas LGBTQI, e esta rede funciona, para além de uma rede de diálogo e de construção de conhecimento, funciona também como uma rede de referenciação, em que nós podemos referenciar para as várias organizações. Para além disso, obviamente que a nossa rede conta com a participação de coletivos e pares, coletivos queer e pares LGBTQI, e representantes de espaços de socialização masculina e LGBTQI. Eu tinha uma pergunta, eu vi aqui uma pergunta e vou responder. Alguém questionou o que era queer. Ou seja, queer é digamos que é uma forma de expressão de género ou uma identidade de género
que reforça, ou seja, reforça esta ideia de não binarismo. Ou seja, as pessoas não se identificam nem como homem nem como mulher, né, que são as duas possibilidades tradicionais, identificam-se como uma pessoa fluida em termos de expressão de género e por esse motivo têm dificuldade também muitas vezes em se identificar nos pronomes binários que nós temos na língua portuguesa. Por isso, digamos que é também uma política de identidade, não é? É quase como um conjunto de pessoas que advoga pelo facto de se sentirem incluídos numa sociedade que acaba por fazer uma divisão entre o masculino e feminino e que se apresentam como uma pessoa que flui entre as duas, digamos, estas duas formas de expressão, sem se identificarem propriamente com nenhuma como âncora. E esta forma de expressão pode ser coincidente ou não coincidente com o sexo biológico que surgiu à partida. Por isso, digamos que é isso, é uma forma de identidade de género fluida e não binária. E terminam por aqui, Paula, por agora. Obrigada. Muito obrigada, Cristiana. O que pudemos ouvir e perceber das vossas exposições até aqui é que, de facto, o Chemsex é realmente um fenómeno emergente e daí a importância de termos trazido aqui, cuja natureza e origem noutros países levou algumas pessoas, no fundo, a criar conhecimento sobre ele, a teorizar e a encontrar respostas ajustadas a um fenómeno que em si mesmo encerra e contém uma complexidade particular porque ele próprio conjuga temas que já de si são complexos. Não é? Estamos a falar de sexualidade, que é um tema cheio de tabus e de uma complexidade particular. Então, quando falamos em sexualidade LGBT, queer, etc., não é? Além da complexidade, carrega em si um conjunto de estigmas que depois também dificultam a própria abordagem e só a desconstrução dos estigmas já é em si mesmo uma forma de intervenção. Por outro lado, temos também o consumo de substâncias que, pela sua ancestralidade e pela sua complexidade e pela sua marginalidade também, tem uma complexidade particular e é todo um mundo, não é? Quando falamos de comportamentos aditivos, de consumos de problemáticos e de substâncias psicoativas e, portanto, quando juntamos as duas coisas, não é? Ganha aqui uma complexidade maior e sobretudo, então, também por verificarmos que ele coexiste num determinado tipo de contexto que é também em si mesmo mais, vamos lhe chamar, fora do mainstream, não necessariamente marginalizados, fora daquilo que é os circuitos, não é? Mais mainstream e também, paralelamente, e por isso tem também uma série de particularidades e de especificidades que também não são muito conhecidas, porque são também muito marginais e também muito carregadas de preconceitos, não é? E vocês fizeram um trabalho extraordinário, eu acho, com este para já desbravaram todo um universo, não é? De perceber o que é que se passa em Lisboa, como é que esta comunidade, não é? que faz este tipo de práticas, quem são e como é que nós podemos também, a partir desse conhecimento e desse trabalho direto com as próprias pessoas para além dos serviços, perceber como é que podemos chegar a elas de uma maneira mais eficaz, não é? Que também retire e que não sublinhe, não é? A marginalidade que já está associada e o underground, não é? Da maneira, como é que trazemos, não é? Mantendo aquilo que são as características e o respeito pela autodeterminação, quer sexual, quer do consumo de substâncias, como é que nós podemos ir ao encontro destas pessoas, como é que podemos caracterizar este fenómeno em Lisboa de uma maneira que seja objetiva e que respostas podemos criar. Eu acho que vocês fizeram uma coisa muito interessante que foi, ao invés de criar mais uma resposta muito específica, acho que utilizaram de uma maneira inteligente os recursos que existiam e fizeram aquilo que nós podemos chamar uma verdadeira intervenção integrada, não é? Que é pôr as pessoas a dialogar e o que é que cada serviço tem que pode também proporcionar para uma resposta que seja mais completa e que vá mais ao encontro das necessidades.
para além da própria, como eu já disse, o próprio encontro dos sujeitos que praticam estas coisas, não é? E que no fundo são eles que sabem sobre o tema, não é? E isso eu acho que é muito interessante neste vosso projeto. Por um lado, trazer as pessoas para a intervenção, não é? Ouvindo-as e criando respostas com elas, e por outro lado, criando aqui uma rede que, mais do que criar um novo serviço, pôs as pessoas a dialogar e de alguma maneira conseguiram, não é? Criar aqui um suporte em que cada um, na sua especificidade, encontrou uma resposta e um ponto comum de encontro. O que facilita depois toda até a gestão dos recursos, uma gestão de recursos mais eficiente e, por outro lado, também o conhecimento e o diálogo entre os serviços, que é sempre muito importante. Eu penso que tenho aqui uma questão que se calhar faz sentido por agora e não no fim, por uma razão. Há aqui a Eulália Gonçalves. Olá, Eulália, obrigada pela sua questão. Pergunta-nos o seguinte: eu desconhecia o conceito de chemsex e gostaria de perceber se há algumas especificidades, não é? Quem é que são estas pessoas? Como é que as podemos caracterizar? Se há alguma caracterização sistematizada e como é que nós podemos prevenir, não é? Se de facto estas práticas têm duas componentes que se cruzam, é uma componente de prazer e de procura de prazer, elas também, como vocês explicaram, também resultam de algumas dificuldades e desafios pessoais que as pessoas depois, através do recurso, não é? Ao chemsex ou às drogas para fazer sexo, acabam por também correr determinados riscos, e eu também vou querer falar um bocadinho sobre que riscos são esses de uma forma mais sistemática e como é que também podemos fazer redução de riscos de uma forma mais sistemática, mas vamos deixar isso mais para o fim. Gostava de perceber também, tal como a Eulália, quem são estas pessoas, que características também têm e como é que nós podemos fazer, também já explicaste, não é? A campanha é uma estratégia de intervenção, mas o que é que nós podemos fazer para prevenir? Diz a Eulália. Bem, então assim, essa pergunta está no seguimento de outra que está aqui, que é, como eu vou ela, com os vossos relatos fiquei com a sensação que o chemsex só está associado à comunidade LGBT. É assim, ou também os heterossexuais praticam nestas práticas, depois, se calhar não fomos claros no início, mas as práticas de chemsex, ou seja, não definem só consumos sexualizados de drogas, não é? Os consumos sexualizados de drogas são transversais e ancestrais, digamos assim. Mas, de facto, o chemsex é uma expressão que é utilizada para falar de uma prática sexualizada de uso de drogas que é bastante complexa e que é específica da comunidade. Há quem diga que é específica da comunidade gay e de homens que fazem sexo com homens e agora há quem diga que considerar que esta prática é específica só da comunidade gay exclui as pessoas transexuais, as pessoas queer e etc., que também, e as pessoas que são gays, mas não brancos, não é? Que são racializadas, etc., e que excluem estas pessoas e os seus vários layers de opressão da equação. Então, basicamente, é isso. O chemsex não é usado para definir práticas de pessoas heterossexuais, principalmente porque este consumo se relaciona, se relaciona com o consumo de substâncias e com a procura de uma socialização sexual e sexualizada rápida, imediata e que é facilitada pelo uso de tecnologia, pelo uso de tecnologias de encontros, não é? De apps de encontros, de dating, também pelo uso de substâncias e que são usadas de uma forma muito intencional para quebrar, ou seja, por um lado para reforçar a comunidade e o encontro dentro da comunidade, encontro com pessoas pares, digamos assim, mas também para lidar com algumas opressões que são internalizadas e também externalizadas, sensações de homofobia, lidar com este minority, stress minority, como é que é, Filipe? Minority stress, não estou a lembrar da expressão, mas pronto, este bullying que vão sofrendo ao longo da vida, muitas vezes da família, na escola, etc.,
por causa da sua orientação sexual e por causa das suas práticas. E por esse motivo, o chemsex não deve ser reduzido ou seja, ao simples consumo sexualizado de substâncias, mas sim ser olhado a partir de uma lógica de género e de uma lógica que considere experiências destes grupos. Porque são essas experiências de opressão sistemática que muitas vezes agravam, ou seja, inibem as pessoas de procurar uma sexualidade plena, daí que as pessoas precisem da tecnologia das substâncias, e por outro lado é por causa destas desigualdades e assimetrias e traumas que resultam destas assimetrias e opressões mais estruturais, que resultam no agravamento dos sintomas. Nos sintomas. O Filipe estava aqui a dizer no WhatsApp que é stress de minoria em português. Obrigada, Filipe. Espero ter respondido à vossa questão. Sim, estou, Cristiana, desculpa, estava aqui com um problema também técnico no som, peço desculpa. Sim, espero ter respondido. Mas o Filipe vai falar mais sobre estas questões. Sim, agora ia passar a palavra ao Filipe. Olá, Filipe, bem-vindo, obrigada. E Filipe vai-nos falar então da experiência que tem tido na criação de uma resposta específica de tratamento para os casos, não é? Que resultam, de facto, para os casos cujas práticas de chemsex resultaram em problemas e em desafios muito particulares e, portanto, houve essa avaliação dessa necessidade e foram criadas algumas respostas específicas aqui na região de Lisboa. E o Filipe vai nos falar um bocadinho sobre isso. E Filipe, também já agora aproveito para te pedir se quiseres acrescentar alguma questão que não tenha sido ainda abordada e que te pareça relevante para podermos todos, e particularmente as pessoas que vieram ouvir-vos, que tu consideres relevante que as pessoas também possam saber. Se quiseres acrescentar, também acho que é um momento agora, está bem? Obrigada. Obrigado, Paula. Como temos tido alguns problemas técnicos, eu começo logo por pedir que me avisem se começarem a ouvir-me mal. E vou, claro, agradecer o convite ao CICAD para participar nesta videoconferência. Vou agradecer também à Cristiana e ao João toda a colaboração que temos tido nestes meses. No fundo, a minha participação aqui ou a nossa conversa é muito um balanço de um trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes meses nas diferentes entidades que fomos mencionando e que é um trabalho muito de colaboração e de troca. Depois disto, vou tentar ser breve, usar uns 10 minutos para termos mais tempo para discussão. Sendo o título Estratégias de Intervenção, eu para já não vou focar tanto, digamos assim, num discurso técnico do que poderão ser estas estratégias. Podemos deixar isto para o tempo de discussão, se for pertinente. Vou reservar estes minutos para vos partilhar a experiência que temos tido, o que é que essa experiência nos tem levado a refletir, em que aspectos é que nos temos debruçado ou que sentimos necessidade de aprofundar, e penso que isso já será uma lista de tópicos importantes para o chemsex só por si. Eu vou começar por pegar digamos assim, no ano 2017-2018 para falar na reação das equipas de tratamento, ou na reação no sentido de como é que se vão aproximando e como é que se vão tentando adaptar a algo que começa a acontecer, e essa foi a experiência do Centro das Taipas, não podendo falar por outras equipas de tratamento, esta experiência de começar a receber pedidos em relação a pessoas que têm dificuldades com as suas práticas de chemsex. E nos trazem todas estas questões que a Cristiana e o João tão bem expuseram, e como perceberam, certamente, várias delas saem da prática corrente das equipas de tratamento, um pouco aquilo que o João também já ia partilhando como a sua experiência, e portanto são certamente desafiantes, no sentido de ser a melhor intervenção possível, que é sempre o propósito das equipas. O Centro das Taipas tinha aqui uma vantagem, porque no seu espaço físico, que é o Parque da Saúde de Lisboa, também existe uma outra equipa, uma equipa de sexologia. Esta equipa é a consulta de sexologia
do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. E, portanto, quando técnicos da equipa de tratamento do Centro das Taipas começam a contactar com casos de pessoas que fazem chemsex e começam a perceber que têm necessidade de abordar a sexualidade, as dificuldades sexuais, por vezes também as disfunções sexuais, e têm a sorte de, do outro lado da rua, digamos assim, terem uma equipa com quem podem conversar. Também havia aqui alguns aspectos em relação à própria consulta de sexologia. Algumas pessoas desta consulta têm uma ligação à área da saúde mental e às organizações de base comunitária que trabalham mais especificamente com pessoas LGBT, pessoas queer, portanto, no âmbito da diversidade sexual, da diversidade de género, um pouco como a Cris já foi referindo, as pessoas que fazem trabalho sexual, as pessoas que vivem com VIH, e muitas destas pessoas fazem parte e vão cruzando estas dimensões. E, portanto, esta experiência que já existia do lado da consulta de sexologia juntou-se muito bem ao interesse que havia no Centro das Taipas e àquilo que são as competências que nós percebemos que são necessárias em relação a trabalhar com pessoas que fazem chemsex, que passa por dois aspectos muito óbvios, que é ter competências na área das substâncias psicoativas e dos comportamentos aditivos, e, por outro lado, ter competências em relação à sexualidade e algumas competências mais específicas da sexologia. Há esta terceira componente, que vem muito em termos da pergunta que anteriormente estava colocada sobre quem é que faz chemsex e o que é há de diferente, digamos assim, nas pessoas que fazem chemsex. Eu penso que há aqui um viés em relação às equipas que estão, e às entidades que estão mais atentas às práticas de chemsex, aos projetos que vão avançando em relação ao chemsex, que fazem com que estes projetos sejam mais dirigidos a certos grupos, de uma forma reiterativa, ou seja, ao se perceber, ao ver um fenómeno que tem mais visibilidade perante um certo grupo, também o trabalho desenvolvido acaba por ser mais dirigido. E, portanto, não significa isso que não haja pessoas heterossexuais e pessoas que não estão nos grupos que nós vamos falando mais, fazem chemsex. O chemsex é que não será tão expressivo noutras partes da população, digamos assim, como é expressivo, como é proporcionalmente, digamos, dentro de alguns grupos. As pessoas queer, as pessoas que vivem com VIH, as pessoas que fazem trabalho sexual. E, portanto, conseguimos conjugar não só as competências importantes em termos de conhecer bem os contextos, em termos de ter uma consciência de algumas atitudes que os próprios técnicos têm porque não vieram de Marte e, portanto, tiveram a mesma socialização que todos tivemos e certamente puderam adquirir o mesmo tipo de estereótipos e preconceitos que existem na população geral. E que muitas vezes, eu penso que essa, infelizmente, ainda será a experiência da maior parte dos profissionais no seu período de formação, espero que se torne cada vez menos frequente, que é também não existirem muitas ferramentas na formação para se contrapor àquilo que é a socialização, então toda esta componente é muito importante. Há um outro aspecto, também fundamental, que é a colaboração com as organizações de base comunitária, ou seja, a colaboração com as pessoas que estão mais próximas destes contextos. Que era algo que existia, como eu expliquei, desde o início, pelo histórico e pelo percurso de alguns dos técnicos que faziam parte desta consulta, vou colocar de outra forma, desta articulação, não só do lado da consulta de sexologia, mas também do lado do Centro das Taipas, e isto foi potenciado pelo projeto que a Cosmic Care dinamizou em 2019 e que a Cris já explicitou e que nos permitiu criar mais pontos ainda e ter uma articulação ainda mais frequente e uma troca ainda mais intensa. E, portanto, eu assinalava inicialmente estes 4 aspectos como aspectos muito importantes quando pensamos na intervenção nas suas várias dimensões, incluindo o tratamento. Eu vou-me dirigir já ao ano 2020 para focar 2 aspectos e depois deixávamos o restante para a discussão. Houve 2 mudanças em 2020 e claro que as 2 têm muito a ver com a pandemia, como não podia deixar de ser, embora também haja aqui outros aspectos. Em relação ao próprio projeto,
o momento atual deste projeto é uma colaboração do Centro das Taipas, à qual se adicionou outra equipa de tratamento, que é a equipa de tratamento da Amadora, e em continua a haver profissionais com experiência quer nas substâncias psicoativas, quer na sexologia e com estes elementos de experiência na saúde mental destas populações de interesse, digamos assim, das práticas de chemsex, e a ligação às organizações de base comunitária, aquelas que a Cris foi referindo, e eu acrescentava aqui também um espaço independente, que, tal como o Checkpoint, é um centro comunitário do GAT, aqui um espaço independente mais voltado para as pessoas que fazem, não exclusivamente, mas maioritariamente para as pessoas que fazem trabalho sexual. E, portanto, muitos dos ingredientes foram mantidos e conseguimos juntar mais pessoas e, portanto, no fundo conseguimos fazer mais coisas e também tornamos um projeto com propósitos mais abrangentes, porque se inicialmente o nosso foco era no chemsex, temos desenvolvido, já o fazíamos, mas com mais ênfase ao longo de 2020, o atendimento de pessoas que fazem trabalho sexual e que têm questões da área dos comportamentos aditivos e dependências, nas quais muito frequentemente estamos a falar de chemsex, mas existem vários outros consumos e outras necessidades em termos de comportamentos aditivos e dependências. Portanto, chemsex, trabalho sexual e também com a preocupação de promovermos um melhor acesso, mais fácil acesso das pessoas LGBT, queer no geral, tendo em conta as suas necessidades em termos de comportamentos aditivos e dependências, e que aqui, à semelhança das pessoas que fazem trabalho sexual, não se esgota no chemsex. E um quarto ponto que temos também trabalhado para ter mais ênfase ao longo deste ano, que é a compulsividade sexual no âmbito do que frequentemente falamos sobre as adições sem substâncias. Essencialmente, nós usamos o mesmo modelo de equipas de tratamento com o acréscimo, digamos assim, de podermos ter uma plataforma e frequentes reuniões e frequentes trocas de intervisão e de enriquecimento, troca de experiências e de competências e também nos sentirmos mais capacitados como grupo, digamos assim, como equipa, no acompanhamento destas várias temáticas. Eu terminava só salientando, em relação também ao próprio chemsex, algumas mudanças que nós temos vindo. E aqui há claramente um viés de estarmos numa equipa de tratamento, e isto certamente pode não refletir o que se vai observando noutros contextos. Nós percebemos que nas primeiras semanas do confinamento a prática estava dificultada porque havia uma série de elementos tradicionais ou habituais do chemsex que não estavam presentes, como por exemplo o fecho de um tipo de espaços focado para as práticas sexuais, que são as saunas, portanto são espaços comerciais em que as pessoas frequentam, com uma componente recreativa que aqui é mais focada nas práticas sexuais. Esses espaços, como outros espaços recreativos e da vida noturna, fecharam e, portanto, isso significou também uma diminuição da oportunidade, digamos assim, a par daquilo que foi um comportamento muito frequente nas primeiras semanas do confinamento, que foi, de facto, a obediência àquilo que eram as indicações do estado de emergência. Isso foi mudando. Nós percebemos que, entretanto, havia elementos do contexto de chemsex que continuavam presentes, os espaços residenciais, o uso dos aplicativos, a própria rede de contactos entre praticantes e fornecedores, portanto, tudo isso se manteve e portanto, as práticas mantiveram-se, mesmo em estado de emergência. O que nós percebemos é que a diferença passava a ser que as práticas aconteciam sem contacto com as organizações de base comunitária e as equipas de tratamento. Nesse sentido, eu e a Cristiana escrevemos um texto muito dirigido às pessoas que fazem chemsex, centrado em aconselhamento de redução de riscos e em informação sobre acesso a tratamento e que ficou numa publicação eletrónica dirigida à comunidade LGBT, exatamente no sentido de tentar esta reaproximação no contexto de março e abril. Depois do desconfinamento, também percebemos algumas mudanças, e aqui recordo com este viés das equipas de tratamento. Se os pedidos de ajuda de 2019, por exemplo, eram bem mais centrados no GHB e na mefedrona, o que vamos percebendo ao longo de 2020 é que começamos a ter o uso de uma substância que até então não era muito frequente em Lisboa,
quando já, como dizia o João, era já há muito tempo frequente em Londres, muito antes disso nos Estados Unidos, em Lisboa não, que é a metanfetamina, e que ao longo de 2020 se tornou, de facto, a principal substância em termos de pedidos de ajuda. E também os consumos endovenosos, que no contexto do chemsex tem a designação de slamming, no fundo corresponde ao consumo endovenoso de estimulantes, também se tornaram muito mais referidos do que eram anteriormente. Sim, agradecendo mais uma vez e ficando disponível para continuarmos a conversar. Muito obrigada, João. Filipe, eu penso que, mais uma vez, reforço aquilo que disse antes relativamente ao trabalho que vocês têm feito realmente de colaboração e de ir ao encontro, não é? De que é que se passa na realidade e trabalhar com as organizações comunitárias de base e com os pares. Eu não sei se o João neste momento está connosco, está on ou está off, porque nós temos tido durante esta videoconferência alguns problemas de comunicação, para os quais eu peço desculpa a todos que me estão a ouvir. Pronto, aqui alguns desafios para gerir a sessão para além da coisa em si, não é? Mas pronto, eu não sei se o João está, mas aproveito este intervalo para também dar as boas-vindas ao Dr. João Golão. Obrigada por se ter juntado a nós na conferência. Nós estamos agora, íamos avançar e eu ia pedir a todos os que nos estão a ouvir que colocassem algumas questões, algumas dúvidas que possam ter sido desencadeadas na sequência daquilo que nos foi hoje apresentado aqui pelos nossos convidados. Eu tenho aqui algumas questões, não sei, Dr. João, quer dizer alguma coisa? Quero sim, Paula. Obrigado por me abrir aqui um pequeno espaço do qual não vou abusar, seguramente, mas queria, por um lado, pedir desculpa por não ter estado convosco desde o início da sessão. Estive num briefing também virtual com a Ministra da Saúde, que acontece às segundas, quartas e sextas, com os dirigentes todos das ARS, dos serviços centrais do Ministério, etc., e que só acabou já depois das 10h30. Portanto, não pude dirigir-vos umas palavras de boas-vindas, como desejava, mas imagino que a Paula terá feito esse papel muito bem, e, portanto, quero agradecer a presença de todos os participantes, mas em particular este papel da Paula Franco e dos nossos preletores, Cristiana Valpires, o Filipe Couto Gomes, João Caldas, sobre um tema em relação ao qual eu confesso sei muito pouco, tenho muita pena de não ter podido estar, vou estar o máximo tempo possível agora no que resta de discussão, mas agradeço e acho que é importante irmos abordando enfim, algumas realidades que vão um pouco além das preocupações clássicas a que nos temos de dedicar. Obrigado, portanto, a todos pelos vossos contributos e continuo, não quero ocupar mais tempo. Obrigado, Paula. Obrigada, Dr. João. Temos aqui uma pergunta da Maria João Roque. Obrigada, Maria João. Ela pergunta-nos, ou pergunta-vos, porquê é que são estas 3 substâncias referidas e não outras? Quais são as particularidades, então, relativamente às substâncias neste universo e no fenómeno do chemsex? Quem é que quer responder? Posso responder eu? Sim, força, João. Sim, claro. Então, estas 3 substâncias específicas têm todas elas uma ação muito diferente. As metanfetaminas e a mefedrona são 2 estimulantes extremamente fortes e, portanto, fazem com que as pessoas consigam estar dias sem dormir e dias sem comer e estarem simplesmente focadas em práticas sexuais. As metanfetaminas são efetivamente uma substância muito, muito estimulante e faz com que a libido esteja bastante elevada e faz com que exista quase uma obsessão pela parte sexual do chemsex. A mefedrona acaba por estar quase na mesma. Nós temos uma roda das drogas, como nós costumamos dizer,
e costuma estar mais ou menos na mesma fatia que as metanfetaminas. Portanto, é um estimulante um pouco mais fraco, mas efetivamente também é um estimulante. O GHB é um depressor do sistema nervoso, ou seja, podemos comparar isto, por exemplo, à utilização de heroína e de cocaína, geralmente como em contextos de rua. A heroína é um depressor, enquanto a cocaína é um estimulante. E estas três substâncias têm a mesma coisa. Portanto, enquanto uns estão a estimular demasiado, as outras substâncias, por exemplo, o GHB, passa a ser um depressor e faz com que exista ali um equilíbrio em que a pessoa não está extremamente estimulada, mas não toma nada para decrescer. Então, passa a haver assim um cocktail que faz com que a pessoa fique um bocadinho mais estável, apesar de ser um risco muito acrescido pelo policonsumo de substâncias. E efetivamente é uma conjugação perfeita para o contexto sexual. Uhum. Obrigada, João. Eu já agora aproveito na sequência do que tu falaste, não é, dos riscos associados. Tu tens feito também um trabalho como interventor de pares, do qual há bocado acabámos por não abordar. Eu associava aqui duas questões que te dirijo, que são as seguintes. Por um lado, da tua experiência, o que é que tu equacionas como riscos e o que é que as pessoas têm que ter em conta, não é? Não só as pessoas, mas também os profissionais, quando abordamos isto, que riscos efetivamente são presentes e como é que nós podemos fazer face a esses riscos e os próprios também, naturalmente, nas suas práticas. E por outro lado, também então falar-nos só assim, um bocadinho brevemente o que é que tem sido a tua intervenção como par. O que é que tu consideras que é importante também enquanto par e enquanto sujeito, não é? A intervenção destas práticas? O que é que tu achas que é importante nós sublinharmos aqui para compreender melhor o fenómeno e também para lhe responder de uma forma mais eficaz? Então, o meu trabalho de pares nasceu como uma colaboração com o GAT e nasceu, para já, se calhar também é importante explicar um pouco o que é um trabalho de educação de pares. Um par é uma pessoa que tem experiência vivida numa área e que pode efetivamente fazer trabalho numa determinada área por ter conhecimento vivido e conhecimento de causa sobre um assunto. No meu caso, por ser um utilizador de substâncias e por ser um utilizador de substâncias injetáveis, enquadrei-me como par na prevenção de riscos dentro do programa de consumo vigiado do GAD. Este trabalho de pares tem sido um trabalho muito interessante porque o meu contexto de utilização de drogas é muito diferente do contexto da utilização dos utilizadores dos meus serviços no GAT e tem sido muito interessante trazer um bocado desse meu know-how para contextos de rua, que são contextos completamente diferentes e que enquanto o chemsex é praticado em casa, em grupos, o contexto de rua é um contexto mais isolado, é um contexto ainda mais delinquente, se calhar, e ainda mais de franja do que propriamente os consumos de chemsex. Portanto, o trabalho de pares que eu tenho feito tem passado muito por isso. Para o trabalho de pares enquanto pessoa que consome chemsex, já tive a oportunidade de trabalhar com o Checkpoint LX também e o meu contributo foi fazer com que existam seringas, portanto, para fazer troca de seringas no Checkpoint. Portanto, foi assim a maior ferramenta de redução de danos que eu consegui implementar neste momento, porque efetivamente eles conseguem falar com alguns injetores e eles sabem que existem injetores e um dos maiores problemas relacionados com o chemsex, e portanto já falando um bocado de prevenção de risco, é a contração de doenças sexualmente transmissíveis. Porque, efetivamente, as práticas sexuais de pessoas que praticam chemsex geralmente não são muito seguras. Os preservativos costumam ser evitados, costumam ser práticas em grupo, portanto, acabam sempre por acarretar mais riscos. E, portanto, a parte da redução de danos, se calhar, vem um bocado por aí, vem por dar informação às pessoas e dar às pessoas o know-how suficiente de saberem que infecções é que podem contrair, os problemas de um policonsumo de drogas, portanto, efetivamente,
o problema que existe com o sobreconsumo, por exemplo, de GHB e porque o GHB, sendo um depressor do sistema nervoso, pode levar a ter convulsões, pode levar a ter vómitos, pode levar a ter uma data de sintomas que são mesmo muito desagradáveis. E o GHB apresenta-se em forma líquida e é medido em mililitros. E uma dose errada é muito fácil de medir. Portanto, o risco é bastante elevado. Portanto, eu acho que dar esta informação às pessoas e empoderá-las, de certa forma, é a melhor ferramenta que nós temos de redução de danos em relação ao sexo. Portanto, que elas saibam efetivamente qual é o problema do policonsumo, que elas saibam qual é que é o problema de partilha de materiais, seja por via inalável, seja por via injetável. E penso que essa é a maior ferramenta mesmo, é dar informação às pessoas. Obrigada, João. Temos aqui também duas perguntas que se calhar vou dirigir à Cristiana, que dizem respeito à caracterização dos grupos e do fenómeno que diz respeito a quem é que pratica, não é? Porque há aqui a Maria João Roque pergunta-nos porquê uma diferença tão marcada relativamente ao grupo de mulheres da comunidade LGBT, porque isto, no fundo ela pergunta porquê é que é um fenómeno mais prevalente na comunidade masculina. E também a Maria José Boas pergunta-nos, gostaria de saber quais as consequências da tomada destas substâncias a longo prazo. Cristiana, se calhar podias responder um bocadinho às duas coisas e de alguma maneira também se quisesses reforçar alguma ideia relativamente aos riscos associados, penso que também poderia ser aqui importante. Ok, obrigada Paula e obrigada pelas perguntas, são duas perguntas enormes, mas eu vou ser o mais sintética que conseguir. A primeira pergunta é super interessante porque por acaso nós temos estado a falar sobre estas questões, não é? Ou seja, é importante, por um lado, é importante ficar claro que nós começamos por focar no chemsex, mas que o chemsex não define todas as práticas de consumos sexualizados de drogas que existem na comunidade LGBTQI, ok? É só um tipo de prática que pode surgir, ou seja, não define a comunidade no seu todo. Em segundo lugar, também é importante dizer que isto é uma discussão que nós temos tido, ou seja, com o Filipe e com o João, houve uma altura no desenvolvimento da nossa campanha que tivemos dúvidas e pensamos, o conceito de chemsex é muito fechado e, de facto, e as pessoas que o definiram são muito, como é que é dizer, apegadas ao facto de o chemsex definir uma prática subcultural da comunidade gay, de homens que fazem sexo com homens e que não pode definir as práticas de consumo, ou seja, estas práticas de consumo noutras comunidades diversas em termos de género e orientação sexual. E há pouco tempo, ou seja, nos últimos tempos, eu e o Filipe e o João Caldas, também por causa das leituras e, pronto, a complexificação que procuramos vir a fazer aqui, temos vindo cada vez mais a perceber que o chemsex é olhando pelo prisma do género, okay, é uma prática de hipermasculinidade, muito focada na performance sexual falocêntrica, ou seja, ou seja, uma performance masculinizada, muito focada na penetração, na ereção e na performance masculinizada de sexo, ok? Então, obviamente que não define toda a fluidez que nós encontramos quando queremos abraçar a diversidade. Outra coisa que é importante dizer, também quando se falam em práticas sexuais nas comunidades com diversidade de género e orientação sexual, esta lógica androcêntrica parece que se prolonga, porque há muitíssima pouca informação sobre mulheres lésbicas, por exemplo, que iniciam os consumos sexualizados. E pode dizer que quando nós falamos em consumo de drogas na comunidade LGBTQI, normalmente surge sempre a questão do chemsex. E para nós começamos pelo chemsex, mas queremos cada vez mais ter um espectro ou seja, um espectro de visão que representa as várias práticas. Por isso acho que já estou a tomar muito tempo, mas era isto que eu queria dizer. Acho que temos vindo a achar que chemsex é uma prática de performance hipermasculinizada. Performance sexual hipermasculinizada. A outra questão qual era a outra questão, Paula? Desculpa. A outra questão tinha a ver com
quais são as consequências da tomada destas substâncias a longo prazo, que de alguma forma se toca com a questão dos riscos, não é? Sim, é assim, nós falamos dos riscos também de forma espectral, não é? Os riscos imediatos daquele episódio de consumo e de prática em particular, e depois os riscos que podem derivar dos consumos mais continuados a longo prazo. Estes riscos mais longo prazo, acho que o Filipe pode falar melhor do que eu, porque é ele que tem estado a falar com pessoas que têm estes consumos mais prolongados no tempo e estas práticas mais prolongadas no tempo. Em termos de riscos mais localizados às situações, aos episódios de consumo ou de prática de chemsex, são de várias ordens, não é? Muitos, o João também já falou, tem a ver com os padrões de consumo e com as formas de consumo e se partilham no material e que substâncias é que se tomam e de que forma é que se doseiam ou seja, padrões de policonsumo e de misturas de substâncias é que surgem. E aí posso dizer, só acrescentar que são um bocadinho os riscos associados ao consumo de substâncias em geral, sim, não é? Sim, e estas também, como já foi dito, algumas delas, o GHB, né, o GHB em particular, que traz bastantes desafios, há outros riscos que surgem de ser um contexto de desinibição e sexualizado, e etc., e de consumo, que pode aumentar a vulnerabilização ou a vulnerabilidade das pessoas para determinado tipo de situações que têm a ver com consentir ou não determinado tipo de interação sexualizada. Por isso a violência sexual é algo que se coloca também e que é um tema que ainda é vestigial nas discussões sobre chemsex, mas que é muito importante. E aqui nós contamos também com o precioso apoio do Ângelo Fernandes da Quebrar o Silêncio, que nos ajuda a pensar todas as dinâmicas e a forma como a violência sexual se intersecciona com masculinidades, etc. E podemos falar, em termos de riscos, também os riscos que têm a ver com a própria saúde sexual, com o uso ou não de preservativo. Aqui a PrEP pode ter um papel, porque, por exemplo, nós contamos a desenhar a campanha primeiro. Cris, só um parênteses, pode explicar brevemente para quem não sabe o que é a PrEP, que se calhar faz sentido agora. Ou seja, a PrEP é uma medicação, ou seja, é um tipo de combinação de medicamentos que é tomada, ou seja, que é tomada antes, é uma profilaxia que acontece antes da prática sexual e que tem o objetivo de prevenir que, caso a pessoa contacte com o vírus de HIV, a possibilidade de ser infectado reduza substancialmente, ok? Então, basicamente, existe a profilaxia pós-exposição, que normalmente acontece quando a pessoa contactou com alguém portador de HIV e que no prazo de 48 horas terá então de se dirigir a um hospital e então tomar um cocktail de medicamentos para prevenir que essa infecção acontece. A PrEP acontece posteriormente. E em algum tipo de práticas, o chemsex talvez seja uma delas, em que as pessoas estão altamente desinibidas, de facto pode ser uma alternativa ao uso preservativo e para muitas pessoas é. Este é um tema polémico, para nós não é polémico, ou seja, as pessoas têm a possibilidade de usar PrEP e com isso prevenir a infecção. Ok. Isso eu fico por aqui porque não quero comer o tempo todo. Sim. Nós estamos praticamente a terminar, não temos muito tempo, vamos ultrapassar só um bocadinho, porque tivemos aqui, espero, e conto também com a vossa boa vontade que estão do outro lado, vamos prolongar só um bocadinho mais, porque tivemos aqui algumas dificuldades de formais e de comunicação e nós não temos para já mais perguntas por parte da nossa audiência. Temos aqui algumas questões que eu gostaria de sublinhar e ainda dar a palavra ao Filipe, porque eu penso que é importante isto que de alguma maneira não abordámos muito, mas que tem muito a ver com o trabalho que ele também faz. Tu falaste agora, Cristiana, na questão de um dos aspectos e dos riscos que é a violência sexual nestes contextos, não é? É de facto, isso também daria todo um tema para discussão e porque ele também, a violência sexual nestes contextos encerra, como disseste, um conjunto de outras dimensões, se calhar resulta também no conjunto de outras dimensões não é? E a forma como as pessoas também vivem a sexualidade e o fenómeno da violência também propriamente dito. Mas não vamos ter tempo de abordar essa questão.
Eu gostava que o Filipe nos falasse um bocadinho, também tem a ver com os riscos a longo prazo, que é um bocadinho das questões da saúde LGBT, não é? Saúde mental LGBT, e como é que isto se cruza com a questão dos consumos e do chemsex, se quiseres, Filipe. E se quiseres acrescentar alguma coisa relativamente a isto que a Cristiana disse sobre a PrEP e sobre o que é indicado e não é indicado, e um bocadinho esta polémica em torno desta questão, se achares oportuno esclarecer também, penso que era importante. E depois concluiremos esta sessão, mas já lá vamos. Filipe. Obrigado. Realmente, desde que as consultas para a PrEP se tornaram disponíveis no Serviço Nacional de Saúde, também foi definido pela Direção-Geral de Saúde quem é que seriam as pessoas que têm indicação para fazer esta estratégia, não é? Que, no fundo, é uma estratégia de prevenção e de salvaguarda da saúde individual, mas também uma ferramenta importante em relação à população e portanto, à epidemia em si. Um padrão, ou quando se torna repetido, que as pessoas não tenham a oportunidade, por qualquer razão, de usar outros métodos de prevenção, nomeadamente o preservativo, isso só por si já é uma indicação para a PrEP. E isso só por si já incluiria as situações de chemsex, dado que esmagadoramente as pessoas não vão ter a oportunidade, ou isso não vai acontecer, de usarem métodos de barreira durante as práticas chemsex. Ainda assim, as práticas sexuais sob efeito de substâncias psicoativas, nas quais claramente se inclui o chemsex e outras práticas também, são uma indicação explícita, mais uma indicação explícita para a PrEP. Isto reforça a importância de, na abordagem da intervenção junto com as pessoas que fazem chemsex, se assegurar que essas pessoas possam ser esclarecidas e ter um efetivo acesso a esta estratégia. Acrescentando aqui as consequências a mais longo prazo e que, de facto, também acabam por ser mais do tratamento, digamos assim, eu não deixava de referir a cocaína, que acabou por não ser tão falada, talvez porque também é mais tradicional, digamos assim, mas é também muito frequente cá em Lisboa, pelo menos na nossa casuística da equipa de tratamento, a cocaína e a mefedrona, que não são substâncias mais conhecidas e, portanto, eu focava-me nas menos e em relação ao GHB destacava a facilidade, digamos assim, com que um consumo muito frequente e em grande quantidade de GHB pode desencadear um síndrome de privação bastante perigoso e, portanto, para quem desenvolve esta dependência de GHB é importante ter acesso aos intermentos de habituação, e esses intermentos podem ser mais desafiantes, digamos assim, e também, como dizia, mais necessários para outras substâncias. E em relação à metafetamina, eu destacava uma complicação mais aguda que surge com alguma frequência e que muitas vezes até motiva o reconhecimento de que a toma de metafetamina está a ser de alguma forma problemática, são os sintomas psiquiátricos, com destaque para os sintomas psicóticos e também para quadros psiquiátricos agudos que podem ser tão graves a ponto de necessitar de cuidados em serviço de urgência. Mas há também um outro tipo de complicação psiquiátrica que pode surgir e que tem surgido com alguma frequência com as metafetaminas, que são as perturbações do humor e da ansiedade e que podem até apresentar-se de uma forma mais prolongada no tempo em relação às pessoas que consomem esta substância. E então eu fechava, pegando na pergunta que colocavas, Paulo, em relação à saúde mental LGBT, e até aproveitando, fazendo aqui uma tríade, porque há muita coisa em comum entre pessoas LGBT, pessoas que fazem trabalho sexual e pessoas que vivem com VIH, que não só partilham este impacto do chemsex, digamos assim, mais pronunciado do que outros grupos, mas partilham uma série de fatores que condicionam a sua saúde mental. Há certamente fatores específicos da infecção por VIH, das infecções oportunistas e dos tratamentos antirretrovirais, que são específicos das pessoas que vivem com VIH, mas além disso acresce aquilo que se falava há pouco, não é, que a Cris referia do sucesso de minoria, e colocando de uma forma simples, no fundo falamos de pessoas que adoecem por causa da sociedade. Portanto, a sociedade provoca doença física e provoca doença mental. E isto acontece porque identifica-se uma série de dificuldades e doenças e perda de saúde, tanto em termos físicos como em termos mentais, que decorrem de um stress crónico. Este stress crónico, não é? Essa perturbação no funcionamento
e esse estado da alarme, mas também é fisiológico e que se prolonga ao longo de toda uma vida, não é? Não, existem certamente acontecimentos com significado no percurso de algumas das suas pessoas, e de alguns deles podem ser mesmo traumáticos, mas também é muito importante e tem aqui um grande peso tudo o que é o stress cotidiano. E este é transversal a estes 3 grupos, como vos dizia, e este provoca uma série de dificuldades físicas, mas também de perturbações psiquiátricas, e é por aqui que se explica que estamos a falar de grupos que têm, de facto, que têm uma maior vulnerabilidade em termos da sua saúde mental e que, portanto, têm mais necessidades, mas também podem encontrar mais barreiras, nomeadamente as barreiras de tipo sociocultural que falávamos há pouco. Obrigado. Nós estamos mesmo a chegar ao final da nossa sessão de hoje. Eu pergunto à Lúcia se podemos ainda, porque eu sei que há alguém que tem uma questão para fazer de forma falada. Não sei, Lúcia, se ainda temos tempo, se consideras que sim, que podemos ainda colocar essa pergunta, ou se encerramos a nossa sessão de hoje. O que é que tu dizes? Podemos dar mais 5 minutos a esta sessão. Espero que os conferencistas e os participantes ainda não estejam cansados. Mas penso então, que podemos mais 5 minutos. Microfone à vou abrir o microfone. Participante que tem a questão que nos queria colocar. É Isabel Ponte. Olá, Isabel. Olá, eu acho que não tenho microfone. Estão a ouvir? Já tens, sim. Tens, estás. Obrigada. Eu não queria propriamente participar, queria perguntar porque não sabia bem se estava dentro ou fora. Mas sim, estou a participar. Peço desculpa, não tinha assim nenhuma ideia de perguntas. As perguntas que eu tinha acho que já foram respondidas. Algumas e outras demorariam mais de 5 minutos e como também vou ter a ocasião de estar com alguns dos colaboradores noutras alturas, deixo para essa altura. Peço desculpa. Estava só a tentar perceber se estaria dentro da formação ou não. Ok. Eu percebi que tu querias colocar uma questão, porque agora nós temos esta hipótese nas conferências. Sim. Se depois forem as questões escritas ou de forma falada. Sim, mas posso perguntar, posso perguntar se têm alguma ideia aqui no Porto como é que é a realidade, porque esta referência foi muito de Lisboa, não é? E eu gostaria, ou se calhar perdi alguma parte desta videoconferência, porque cheguei 10 minutos atrasada, mas gostava de saber se há já algum investimento e algum diagnóstico e alguma ideia de como é que é aqui na cidade de Porto a realidade do PMC. Cris, podes responder, talvez. Sim, temos pouco tempo, isso seria todo o tema para um novo mas eu sei que tu a seguir, Isabel, estás aí com a Helena Valente e que vocês vão pensar em respostas aqui para o Norte, por isso não vou responder agora. Pronto, eu esta nossa... Posso acrescentar? Sim, Filipe. Eu aqui, em relação ao Porto, destacava o trabalho da AP10, que de facto tem tido contacto com os contextos do consumo, os contextos do chemsex, melhor dizendo, e também já tem feito intervenção de redução de riscos. Em relação à informação que nós temos sobre o Porto, eu aqui apontava alguns dos estudos que já estão disponíveis nos últimos anos, que nos trazem dados de Lisboa, mas também do Porto, e que percebemos que no Porto, provavelmente à medida da sua população, nós vamos vendo um fenómeno semelhante, um impacto semelhante e, portanto, possivelmente também aqui a necessidade de pensar em intervenções específicas. Portanto, fico contente com esta notícia que a Cris deu. Obrigado. Pronto, eu penso que vamos ter que terminar. Esta sessão foi assim um bocadinho conturbada dados os problemas de comunicação. Mais uma vez peço desculpa por isso. Tive aqui assim, alguns desafios para gerir, mas penso que foi muito importante trazermos este tema, não é? Este tema encerra, como vimos, uma complexidade grande, cruza muitas dimensões em si mesmas também, já elas são complexas. É um problema emergente e realmente cabe-nos a nós todos, os que estamos aqui, abordá-lo, discuti-lo, desconstruí-lo. Penso que
como profissional que já fiz a formação da Cosmic Care e a qual recomendo a todos, se eles vierem a voltar a fazê-la, se tiverem interesse em aprofundar este tema, procurarem então a formação que a Cosmic Care tem disponibilizado, porque de facto aprofunda, não é? Um bocadinho os aspectos todos que tivemos aqui hoje a abordar. Penso que é muito importante a questão da formação dos profissionais, não é? Porque, como vimos, são dimensões que têm uma complexidade enorme e muitas especificidades e também uma dinâmica, não é? Que vai mudando, como vimos, não é? No princípio, quando começaram a fazer este trabalho, perceberam, por exemplo, que parte dos consumos eram direcionados para um tipo de substâncias e agora têm vindo a perceber que são outros. Isto depois faz toda a diferença na intervenção e na redução de riscos, não é? Percebermos realmente o que é que acontece na realidade e adaptarmos as estratégias àquilo que é o que vai acontecendo e às necessidades concretas. Eu não sei se vocês têm alguma questão que querem acrescentar à sessão de hoje. Os convidados têm alguma questão que vocês queiram ainda sublinhar? Penso que é importante a referência, deixarmos a referência, e penso que eles também estão disponíveis caso vocês queiram mais alguma informação adicional, nomeadamente em relação às instituições que intervêm no terreno. Claro que esta sessão de hoje foi direcionada às estratégias de intervenção na cidade de Lisboa, porque, no fundo, trouxemos aqui aquilo que foi um projeto que foi pioneiro nesta área, que nasceu aqui em Lisboa e que nós achámos que era importante dar a conhecer, também, inclusivamente, para estimular, não é, outras áreas e outras regiões do país também a procurarem encontrar no seu universo e no seu território também respostas e conhecerem o fenómeno e encontrarem também respostas mais localizadas para lhes responder. Portanto, daí também temos considerado importante trazer a questão e este é o exemplo que temos atual e mais sistematizado, não é? Nesta área, é efetivamente aqui na cidade de Lisboa. Eu não sei, Dr. João Golon, também posso passar a palavra agora para nos deixar aqui o encerramento. Eu, por mim, pela minha parte, muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenham um bom resto de dia, onde quer que estejam. Agradeço aos nossos convidados, foi um prazer, um gosto, mais uma vez, estar convosco, contigo, Cristiana, com o Filipe, com o João, que não conhecia pessoalmente, mas que já tinha estado em contexto também de formação e muito obrigada pelo vosso trabalho pioneiro que estão a desenvolver. E pela minha parte é tudo e eu passo a palavra ao Dr. João para fazer o encerramento e mais uma vez muito obrigada. Obrigado, Paula. Se esta situação complicada que estamos todos a viver nos trouxe alguma coisa de novo e de alguma forma de bom, foi a capacidade de nos comunicarmos por esta via, de agilizar Nós todos sabíamos que era possível fazermos videoconferências e trabalhar à distância, mas de facto não estava nos nossos hábitos. Isto de alguma forma é algum ganho, porque de facto, vejo aqui, tivemos Lúcia Dirá, tivemos 100 e tal participantes. 108. 108. Tivemos colegas a fazer apresentações a partir de diferentes pontos do país e aqui nos encontramos todos numa iniciativa que eu quero saudar e enaltecer da nossa equipa de formação, de investigação, de comunicação. Estas conferências têm sido realmente um sucesso, um ponto de encontro e de partilha extremamente importante sobre assuntos variados, mas que entram no escopo das nossas preocupações. Esta de hoje foi particularmente interessante, infelizmente, como perceberam, não pude assistir a tudo, mas é aqui um campo infinito de pesquisa, de investigação, e eu queria agradecer a partilha por parte dos nossos preletores, mas também agradecer antecipadamente se nos forem municiando com trabalhos em que participem ou que conheçam, com os quais se cruzam, uma vez que são pessoas particularmente interessadas por este tema e que nos vão referenciando, para que nós possamos também partilhar aqui
entre os profissionais através da nossa mailing list, através do nosso centro de documentação, etc. Portanto, é fundamental que consigamos construir mais conhecimento científico sobre esta realidade que é tão pouco conhecida, por mim só. Está aqui algum microfone? Há um microfone ligado que A Isabel pôs. Um abraço para a Isabel também. Ela pensa que ela não está a ouvir. Já está desligado, Bom, e pronto, e acho que não faz sentido prolongar muito mais. Agradeço a todos, mais uma vez, terem estado connosco e partilhar o vosso saber e a vossa experiência. Agradeço à Paula esta moderação, agradeço à Lúcia e à equipa da formação, a organização de mais esta conferência, e cá nos encontraremos um dia destes. Lúcia, não sei se temos já alguma... Ainda não temos uma data concreta, temos já 2 videoconferências em vista, mas como ainda não estão fechadas, mas em breve. Vamos continuar, porque acho que faz sentido, faz explorarmos esta ferramenta para continuarmos a abordar mais e diferentes temas. Um abraço a todos, mantenham-se seguros, que isto está complicado, e bom fim de semana, e mantemos-nos em contacto. Obrigado por terem estado connosco. A todos os participantes também. Obrigada a todos também. Obrigada. É isso.